Que a paz, a graça, a misericórdia, o amor de Deus esteja em nossos corações. No vídeo de hoje eu quero falar sobre falar com Deus e ouvir a sua voz. Sobre o motivo real da nossa oração. Por que estamos orando? Por que estamos pedindo? Quando nós falamos com Deus e pedimos para Ele alguma coisa, precisamos de alguma resposta, nós devemos ser pacientes para ouvir a voz de Deus. Porque antes dele responder as nossas orações, as nossas perguntas, ele vai avaliar o nosso coração, a intenção de o porquê nós estamos pedindo, o porquê nós queremos. Deus não responde às nossas ansiedades. Deus cura as nossas ansiedades, dando para nós tempo para entendermos qual é o verdadeiro propósito de Deus na nossa vida e nos revelar que muitas vezes as nossas orações não é atendida pelo fato de que nós não sabemos o correto porquê nós estamos pedindo. Às vezes eu vou usar um exemplo material. Às vezes nós pedimos para o Senhor nos dar um carro. Ai, Pai, eu quero aquele modelo, aquela cor, aquele ano, aquele painel, né? E quando Deus olha e Ele vai sondar o nosso coração, Ele vê que o verdadeiro propósito daquilo é alimentar uma vaidade que está dentro do coração. E Deus muitas vezes não responde essa oração, Deus não concede a nossa petição. E não é porque Ele é um Pai maldoso, não. É porque nós não sabemos pedir e por isso não recebemos. Isso é bíblico, está escrito. E muitas vezes nós pedimos para Deus, né, que nos liberte de algo, que nos livre de algo. São tantas coisas que muitas vezes ao nosso olhar nós não devíamos passar por aquela situação, mas são situações necessárias para que nós possamos alcançar conhecimento, alcançar perfeição, alcançar sabedoria. Então o Senhor nos permite situações e às vezes nós ficamos clamando o tempo todo pedindo para o Senhor nos tirar daquele lugar, ou seja, Pai, me tira da escola. E Ele não vai nos tirar da escola, porque é um lugar de aprendizado. Então muitas vezes nós estamos pedindo por desespero, porque nós não estamos suportando a situação que nós estamos vivendo, mas nós estamos na escola. E Deus não vai tirar-nos de lá. Ele vai nos ajudar a suportar o processo do aprendizado. Ele vai estar conosco no processo de aprendizado, nos amparando, colocando fé, confiança em nosso coração, mas Ele não vai nos tirar da escola. E quando nós, por exemplo, também fazemos pedido, eu vou usar um exemplo. Ai, Senhor, eu quero tanto o dom da linguagem. Eu quero, Pai, eu quero. E às vezes a gente chora e implora. E não acontece, porque Deus não escreveu na nossa história que nós teríamos o dom da linguagem. Não foi esse o propósito dele quando ele escreveu a nossa história. E às vezes nós queremos tanto uma coisa e nós esquecemos de perguntar, Pai, é o teu querer na minha vida? É a história que tu escreveu para mim viver? E por isso nós vamos nos desgastando, clamando tanto, gritando tanto por algo que não está escrito no livro da nossa vida. E isso nos gera canseira, nós nos machuca, nós nos sentimos desprezado, e não é isso. É que não é o propósito de Deus na nossa vida.
E como nós aprendemos na oração do Pai Nosso, pelo nosso Mestre Cristo Jesus, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Ou seja, no espiritual e no material, seja feita a tua vontade na minha vida, né? E muitas vezes o que nós pedimos para Deus é para alimentar a nossa vaidade, a vaidade que está dentro do nosso coração, um desejo de ter status muitas vezes, nos apresentar diante das pessoas como se nós tivesse aquilo, como se aquilo fosse um tributo, se aquilo fosse algo muito especial para nós apresentar diante das pessoas com aquilo, com aparências. E Deus, quando Ele vai responder a nossa oração, primeiro Ele sonda os corações. Deus não é como nós, que muitas vezes a pessoa nem perguntou, nós estamos respondendo. Não. Deus, Ele vai primeiro sondar a intenção do coração. E pela intenção do coração será a resposta de Deus à nossa vida. Então, muitas vezes vale a pena, né, nós voltar para dentro do nosso coração e olhar por que nós estamos pedindo, para que nós queremos. Às vezes a gente fala assim, ai, mas eu quero isso para mim servir a Deus, para mim fazer a vontade dele na terra. Às vezes nós estamos muito ocupados com o reino, mas será que nós estamos, né, ligados ao rei? Será que nós estamos comprometido com o rei, o dono do reino? Às vezes nós focamos muito no reino, mas não focamos no rei. E nós precisamos nos aproximar do rei e saber qual é o querer dele, qual o propósito dele, o que ele quer de cada um de nós. Muitas vezes nós buscamos referência em pessoas, nós buscamos referência nas palavras das pessoas, o que elas dizem para nós fazer, o que qual é a resposta para a nossa vida. É mais fácil, às vezes, nós buscar na boca de uma pessoa, porque antes da gente perguntar, ela já está respondendo. Mas no vídeo de hoje eu queria chamar você e eu para a gente entrar no secreto, fechar a nossa porta e ali conversar com Deus e ouvir a sua voz. Para nós ouvir a voz de Deus, nós precisamos chegar perto dele, porque muitas vezes ele fala conosco sussurrando. E quando nós criamos expectativa, quando nós estamos na ansiedade, nós criamos muitas vozes em nossa mente, no nosso coração. E às vezes Deus está sussurrando e a gente não está ouvindo, porque nós estamos muito focados naquilo que nós queremos. Então, a reflexão de hoje é: por que estamos pedindo? Por que nós queremos tanto isso? Qual é o verdadeiro motivo? Que nós possamos voltar para dentro do nosso coração e saber que Ele é morada de Deus, do nosso Pai, do nosso Criador, e que possamos observar se dentro do nosso coração não tem coisas que incomodam o nosso Deus. E quando nós fizermos as nossas orações, que possamos sempre se lembrar, não seja feita a tua vontade, né? Que possamos pedir menos, agradecer mais, e sempre que pedir alguma coisa, que nós possamos pedir com sabedoria, com luz, né? Que o Senhor nos dê a graça nessa caminhada de conhecer mais e mais a Deus, de entrar mais e mais na intimidade com Ele, e que possamos ser pacientes, perseverantes e esperar a voz de Deus soar em nossos corações como resposta dos nossos pedidos, respostas das nossas orações, e que a sua voz possa nos direcionar no meio da escuridão, no meio do deserto, seja na cova, no fogo, onde você estiver neste momento, que a voz de Deus alcance o seu coração e te ilumine, te esclareça, e que você sinta o carinho dele no teu coração, te protegendo no meio de tudo isso que você está passando, que nós passamos aqui nessa vida. Deus é maravilhoso. Nele está o poder, a plenitude, a glória, o poder.
Ele é nosso Pai. Façamos dele o nosso amigo, confidente, e que possamos ouvir a voz dele, ser paciente, perseverante na aprovação, e assim nós possamos ser aprovados por ele. Que Deus abençoe sua vida, sua família, que Deus abençoe o seu coração, a sua mente, que nos dê proteção nessa caminhada, e em tudo o nome de Deus seja louvado. Deus abençoe a todos, um beijo no coração.